Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs e convidados. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de nós compartilharmos com vocês mais um artigo do JAVE, que é o nosso jornal Árvore da Vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Hoje, o artigo que eu vou desfrutar com vocês é o artigo que é Lições para Líderes. E o título é Tenha um Plano. Louvado seja o Senhor. Ainda que seja um artigo, com a escrita voltada para líderes, lembremos que cada um de nós estamos em um ambiente que nós podemos expressar a função de um líder. Na casa, a mãe vai expressar a função de líder com os filhos, talvez no trabalho você exerça uma função de liderança, e também na igreja, ali no grupo familiar, numa coordenação de um serviço, e aí vem os irmãos que compartilham a palavra, os irmãos profetas e os irmãos responsáveis. Mas vamos lembrar que se nós estamos em Cristo e somos de Cristo, Ele é o nosso líder, Ele é o primeiro modelo que nós precisamos seguir de liderança, amém? E tudo que o Senhor fez, Ele serve de exemplo para mim e para você, amém? Louvado seja o Senhor. Então o tema é tenha um plano, não é só porque nós somos cristãos, nós cremos na volta do Senhor, de governar com Ele no mundo que há de vir, nós precisamos ser aperfeiçoados espiritualmente, mas ainda assim nós precisamos ter um plano em tudo que nós fizermos, não podemos fazer as coisas de qualquer maneira. O primeiro exemplo é o próprio Deus, Deus não criou as coisas de qualquer maneira. Deus não criou o homem de qualquer maneira, teve um planejamento. O Senhor criou o universo, criou a terra para depois criar o homem, tá vendo? Então, por aí nós vemos que o nosso Deus, ele não faz as coisas de qualquer maneira, ele tem um plano, ele tem uma visão, ele tem um plano e ele vai executar o plano dele, amém? E qual que é o plano de Deus? É que a igreja seja aperfeiçoada, se torne o filho varão e governe com Cristo 1000 anos. Ó Senhor Jesus, você está dentro desse plano? Senhor Jesus. E além disso, a Bíblia ela é um maior conjunto de livros, porque nós temos a Bíblia e são vários livros dentro da Bíblia. Ela é um compêndio de escritos, um compêndio de livros, é um ajuntamento de livros. E ela certamente é o maior ajuntamento de livros onde você pode tirar lições para qualquer área da sua vida. Ó Senhor Jesus. E não só para isso, mas principalmente para os líderes. Ainda que você possa fazer um curso fora, ali e aqui, mas a Bíblia, ela é o maior escrito que pode te ajudar nas funções de liderança. Até porque nós temos o maior modelo de liderança, que é Cristo Jesus, amém? E aqui também nós podemos encontrar todas as respostas para qualquer situação, para qualquer coisa que você queira fazer, amém? E que seja eficaz, que seja produtivo e, além disso, que agrade a Deus. Porque para nós, tudo que nós fizermos precisa agradar a Deus, não é só para agradar a nós mesmos, amém? Então nós vamos ler alguns versículos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, falando sobre planejar, amém? O primeiro aqui é Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Senhor Jesus, amém. Provérbio 16, 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui, eu e você, no coração, nós podemos fazer plano. E é louvável que eu e você façamos plano. Seja um planejamento familiar, seja um planejamento até a questões das igrejas, aí específico para a liderança. Tudo que a igreja promove, ela precisa ser planejado. E louvado seja o Senhor que a igreja em Ribeirão das Neves, ela tem feito planejamentos para que os irmãos estejam mais alegres, sejam mais participativos, para que eles participem da maior parte de eventos. Então a igreja tem planejado as coisas, amém? Louvado seja o Senhor. Mas ainda que eu e você planeje, a resposta certa ela vem da boca do Senhor. Então um bom planejamento, ele também vem com um bom momento de oração, amém? Não é só planejar com o coração, porque o nosso coração ele pode ser falho às vezes, mas nós precisamos estar orando. Eu planejo e coloco no altar.
Eu planejo e deixo o Senhor, né, dar a resposta certa, porque ela vem dos lábios do Senhor. Ó Senhor Jesus! Ainda em Provérbios, vamos ler Provérbios capítulo 21, versículo 5. Aqui diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, há necessidade de planejar para que tenha abundância. Amém? Então, nós, né, pela misericórdia do Senhor, nós temos planejado as saídas mensais de pregação do Evangelho. Quando há esse planejamento, o Senhor pode superabundar na nossa saída. Ó Senhor Jesus! Então, amados, o planejamento ele tende à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, até a pessoa que é muito apressada em resolver as coisas, isso pode trazer um dano na resolução daquele problema. Então, por um lado, nós precisamos ter um tempo para orar e para planejar. Amém? Não podemos ter pressa excessiva. Louvado seja o Senhor. Agora vamos ler também em Lucas. Lucas capítulo 14, versículo 28. Aqui diz assim: não obstante, todos a uma começaram... Não, perdão, amados. É Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Amém? Isso está em Lucas capítulo 14, versículo 28. Qual de nós que pretende fazer uma construção não para primeiro para planejar, para calcular, para ver se vai ter condição de iniciar e terminar a obra? Ó Senhor Jesus, nós precisamos planejar, amados, planejar e orar. Não tem como a gente, vamos construir, e começar a construir. Aí você chama, vou trazer um tanto de gente, vão lá, vamos construir. Aí você chega lá, não tem material porque você não planejou, ou comprou material, né, para começar ali, mas ainda está na fundação e você já comprou os tijolos. Tá vendo? Então não dá para fazer algo sem planejar e também sem orar, sem pedir a bênção do Senhor e que o Senhor nos guie para tomar aquela decisão. Tomando a decisão com pressa excessiva e sem pedir a consulta do Senhor, sem planejar, com certeza isso trará dano para a sua vida. Ó Senhor Jesus, até mesmo na sua família, se você tem um planejamento familiar, né, como que você vai fazer a criação dos filhos, é questão de escola, questão das finanças, tudo isso precisa ser planejado. Amém? Para ter uma criança, para sustentar, para fazer uma viagem, seja qualquer coisa, precisa ser planejado. Mas nós vimos em Provérbios que a última palavra ela vem da boca do Senhor. Então, ainda que nós planejemos, precisamos também orar ao Senhor, para que o Senhor cele e abençoe. Amém? Até mesmo antes de iniciar, eu vou iniciar para depois planejar as coisas. Não, aqui fala, né? Tem como construir sem sentar e planejar os custos? Sem planejar como que vai ser a execução da obra? Ó Senhor Jesus, não tem como fazer isso. Amém? Ainda em Lucas 14, agora o versículo 31. Ou, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Está vendo? Talvez o problema é muito maior do que aquele que você está resolvendo. Ó Senhor Jesus, então realmente precisa primeiro sentar, calcular, escrever todas as coisas. O ideal é quando você vai planejar algo, você escreva. Nossa mente, amados, nossa mente, ela é custosa, é muito trabalhosa para a nossa mente armazenar muitas coisas. Então não ache que você é bom de memória. Ponha no papel, tudo que você vai fazer, escreva no papel. Ó, isso daqui é o benefício, isso daqui é o que pode trazer dano, escreva tudo, planeje-se primeiro. Nesses 2 versículos em Lucas fala, primeiro se assenta para calcular. Ó Senhor Jesus. Então, amados, principalmente esses exemplos de Lucas, foi o próprio Senhor Jesus que nos deu esse exemplo, tá vendo? Então, o maior exemplo de liderança no universo está nos falando primeiro, planeje, ore,
para que depois você passe a executar as coisas, os seus planos, os seus desejos. Até porque, amados, os pensamentos do Senhor para nós, eles são muito maiores do que nós mesmos pensamos. Amém? Vamos ler Jeremias, capítulo 29. Senhor Jesus. Versículo 11. Vamos ver qual que é o planejamento, a visão de Deus para mim e para você. Amém? Aqui o Senhor diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor, ele já tem um plano para mim e para você. E esse plano é maior do que o que eu posso pensar. Mas ainda assim, o Senhor tem um plano para mim, então eu vou ficar tranquilo e vou deixar o Senhor executar o plano dele. Não, nós também temos planos, precisamos fazer planos. E muito mais que isso, por que a gente precisa orar? Para que o nosso plano esteja dentro do plano de Deus. Senão a gente vai ficar batendo a cabeça o resto da vida, dando soco em ponta de faca, tem esse ditado. A gente vai tentando fazer as coisas ali e não vai dando certo. Por quê? Porque eu estou planejando um plano diferente do que o Senhor tem para mim. E o plano do Senhor para mim, ele é de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Está vendo? O fim que desejais é o fim que eu desejo. O Senhor quer me dar ele. E é bom, mas tem que estar alinhado com o pensamento de Deus. O meu planejamento precisa estar alinhado com o planejamento de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Agora, vamos ler também Filipenses. Senhor Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Os irmãos também que estiverem com sua Bíblia próximo, pode estar pegando a Bíblia e desfrutando também conosco, amém? Ó Senhor Jesus. E os versículos, amados, depois você pode voltar no vídeo, o irmão falou esse versículo, pausa, pega a sua Bíblia e vai vendo os versículos também, amém? Não deixe de acompanhar os versículos. Você está assistindo agora, mas esse vídeo vai ficar gravado, você pode voltar o vídeo e desfrutando desses versículos novamente, amém? Aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 14, só a parte A, diz assim: prossigo para o alvo. Só aí. Tá vendo? Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha uma meta, ele tinha um planejamento. Amém? E também 1 Coríntios capítulo 9, o último versículo, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. 1 Coríntios 9, 26 diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Está vendo como que era o andar de Paulo? Não era um andar sem meta. Amado, qual que é o seu andar? É um andar sem meta? Você ali está lendo o alimento diário, mas não tem meta nenhum, não tem planejamento nenhum? Hoje é dia 16 de março de 2023. O que você pensa para 16 de março de 2024, daqui a um ano? Quando você olhar para você de hoje, qual que foi o seu planejamento? Teve algum acréscimo na sua vida? Amém? Não só financeiro, material, não é isso, irmãos. Um progresso espiritual. Você tem um alvo, você está crescendo em vida, você está planejando crescer em vida, ou você está vivendo de qualquer maneira aqui, como desferindo golpes no ar? Um lutador que desfere golpes no ar, ele não ganha uma luta. Ele está batendo em nada, no ar. Ó Senhor Jesus, mas precisa entrar na luta com meta. Ó Senhor Jesus, eu e você estamos numa luta espiritual e nós precisamos ter uma meta. Qual que é a meta? Destronar Satanás. Levar o Senhor onde o inimigo está reinando. Levar o Senhor para reinar no lugar do inimigo, amém? Aquilo que o inimigo, aquela casa, aquele lugar, aquela pessoa que o inimigo usurpou, ela é de Cristo. Precisamos dar posse daquilo para Deus novamente. Amém? Então nós precisamos ter metas. Em tudo nós precisamos ter um plano. Primeiramente é para a liderança, tudo que nós fizermos para a igreja precisa ter um planejamento. E nós estamos alegres porque a igreja tem caminhado para isso.
Amém? Nós estamos também sendo aperfeiçoados no nosso planejamento, em executar as coisas, executar os eventos, executar as obras. Amém? Mas nós estamos no caminho certo. Amém? Então os irmãos continuem orando pela liderança da igreja. Amém? Pelos líderes, mas também você na sua casa precisa fazer o plano. E lembrando, mais importante que fazer o plano é orar para que o nosso plano esteja alinhado com o plano de Deus. Amém? Jesus é o Senhor, era só isso mesmo que a gente ia compartilhar hoje. Peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Caso você queira adquirir a literatura, a assinatura anual do Alimento Diário, na descrição do vídeo tem o telefone da igreja que você pode estar entrando em contato para nós passarmos maiores informações sobre a literatura que nós utilizamos aqui e principalmente o Jave. Amém? O Senhor te abençoe grandemente. Louvado seja o Senhor. Amém.